Alexandre, Mônica, um prazer recebê-los por aqui, sejam super bem-vindos. A Mônica já participa aqui com a gente. Alexandre, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Eu quero começar, inclusive, com você, te questionando sobre a dificuldade de reunir dados para esse relatório. Eu quero que você fale um pouco mais sobre o relatório, o que ele significa e essa dificuldade de produzi-lo, inclusive. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Mônica. Bom estar aqui com vocês, né? A todos os espectadores da TVT aqui também conosco. Obrigado por essa oportunidade aqui de discutirmos, né, um pouco mais sobre essa temática tão complexa, tão difícil de lidar, né? Infelizmente, nós não temos dados oficiais no Brasil, né, para tratamento, né, de questões LGBTI+. Geralmente são subnotificadas, né, a parte de violências e mortes, de alguma certa forma. Existem alguns documentos, né, nos governos estaduais, mas que eles não são, né, unificados de uma certa forma. Nem sempre a gente consegue ter acesso a esses dados, né, e a própria dificuldade também de se identificar que é a pessoa LGBTI+. Então, pensando nisso, já há 40 anos, o Grupo Gay da Bahia já vinha fazendo esse levantamento, né, no relatório de mortes violentas, e nós da Acontece, em conjunto com a ANTRA e a BGLT, né, desde 2020 entramos nesse processo também estamos produzindo através do Observatório de Mortes Violentas. A dificuldade maior disso, como justamente eu coloquei, né, para vocês, como nós não temos dados oficiais, como é que a gente parte desse primeiro processo, né? Nós temos no Google um formato, né, que é o Google Alertas, que ele envia para a gente palavras-chave de reportagens, né, que com a palavra travesti morta, gay assassinado, né, alguma coisa nesse sentido. Então a gente filtra, a gente recebe numa média de 30 a 40 e-mails por dia, né? É a partir disso que a gente consegue ter ideia do que está. A gente analisa esses dados, aí a gente começa a aprofundar a nossa pesquisa, certo? Vamos procurar outras fontes, né, outras reportagens, a gente entra na rede social daquela pessoa. Então a gente começa a identificar os dados muito a partir disso. A nossa principal fonte hoje é a internet, né? Antigamente eram recortes de jornais que a gente pegava isso, né, nesse processo. Então isso é para vocês entenderem a nossa dificuldade de chegar, né? Muitas vezes a própria questão de raça, cor, né? Como a gente vai identificar ali, é pela foto que a gente viu da vítima, a gente não tem acesso a esses dados por não ter nada unificado, né? A própria questão, né, da orientação sexual, identidade de gênero, a gente pesquisou numa rede social, o que o repórter colocou naquele momento, né? Assim, vocês entenderem um pouco desse processo. A gente faz algumas entrevistas pontuais com familiares, com amigos, para aí a gente ir melhorando essa fonte de dados. Mas gera subnotificação. Só um exemplo, por exemplo, né? A gente não consegue saber se, na verdade, se essas pessoas gays não eram bissexuais, ou vice-versa, né? A orientação sexual das pessoas trans. Mas a gente dá o melhor do nosso trabalho, né? A gente se dedica, né, dentro desse processo, e é importante isso aqui com a Mônica. O Fundo Brasil, dessa vez, ele pôde financiar a gente nesse projeto, a gente pôde ampliar mais pessoas envolvidas, né, para poder trabalhar nesse formato que eu comentei com vocês. A gente antigamente era feito por 2 pessoas, então a gente teve um grupo maior esse ano, né, agradeço esse processo, esperamos continuar, né, nesse sentido, mas esse é um pouco do resumo desse processo. O Alexandre, eu queria que você comentasse agora um pouquinho sobre esse crescimento, né, constatado de 2020 para 2021, 33% no número de mortes de pessoas LGBTQIA+. A gente, quando foi em 2020, durante a pandemia, a gente conversou bastante aqui sobre essa pauta e a gente falava sobre a dificuldade da situação dessas pessoas durante a pandemia, muitas vezes tendo que voltar para casa, onde não era bem recebido, onde não era bem aceito, mas parece que em 2021 essa situação piorou, né? E a que se atribui isso? Então, diante da nossa análise, né, a gente não conseguiu se aprofundar muito né, mas dentro dos números e dos processos também que a gente vinha discutindo, assim, uma média, se a gente tira uma média, né, dos últimos anos, tende a ser perto dos 300 casos. Então, que sempre gerou, a gente fala a cada 27 horas, cada 26 horas, né, uma pessoa é assassinada, né, no Brasil. Isso é uma média que já se vinha ocorrendo desde ali de 2011 para cá, que a gente conseguiu apurar um pouco mais esse processo, né, a gente conseguia ter isso. Na pandemia, o que a gente entende? Isso no nosso relatório de 2020 a gente adequa bastante, porque teve uma queda bem, né, acentuada também
nesse sentido. Como estava praticamente tudo fechado, não tinha, as pessoas também não tinham para ir para bares, não saíam à noite, não tinha esse processo também de exposição, né? É estranho falar exposição, mas é o que a gente está. Se a gente é LGBTI+, se eu estou andando na esquina aqui da praça, pode ser que eu esteja me expondo se eu tiver um pouco mais afeminado e assim por diante, né? Nesse sentido que eu quero dizer a exposição. Como as pessoas estavam mais interno, as coisas mais fechadas, então também não estava tendo muito acesso em relação a esse sentido. Então, a gente entende que o lockdown, apesar de não ter sido como a gente gostaria, né, com o nosso presidente, infelizmente, segurou esse processo. Então, dentro da nossa análise, uma grande forma foi isso. Foi difícil que teve um aumento muito grande da saúde mental, isso nos brasileiros como um todo, mas é aquilo que você comentou, né? As LGBTI+, estavam dentro de casa, justamente com as pessoas, né, que muitas vezes é a família, né, que acabam não aceitando, e realmente estava bem difícil naquele momento. Sim. Deixa eu conversar agora com a Mônica. Mônica, eu queria que você falasse, bom, a gente está vivendo no Brasil, então o país que mais mata essa população, como que o Fundo Brasil tem atuado, né, nessa pauta LGBT, mas na luta contra a homofobia, contra a LGBTI-fobia? Conta pra gente, seja bem-vinda também. Boa tarde, Thalita, boa tarde, Alexandre, boa tarde, audiência da TVT, um prazer estar aqui, obrigada pelo espaço mais uma vez. Thalita, eu estou escutando o Alexandre, li o relatório, né, li algumas informações sobre o relatório, e eu fico pensando, eu gosto muito de materializar essas informações para mim mesma, tentando trazer esses números para perto das coisas que afetam o meu dia a dia. E tem, se você for pensar, a cada 26 horas, a cada 25 horas, uma pessoa LGBTQIA+, morta nesse país, como o Alexandre menciona, como está no relatório, é isso, né? Enquanto a gente está acordando, indo para o trabalho, vivendo, existindo, almoçando, amando, levando nossas crianças para a escola, tem uma pessoa sendo morta. Cada vez que a gente repete esse ciclo do dia, uma pessoa LGBTQIA+, é morta apenas por existir, sendo quem é, assim. Eu fico me perguntando como é que a gente, assim, não é possível que a gente, como país, que a gente que aqui vive, que aqui cria os nossos filhos, que aqui sonha os nossos sonhos e os realiza, que a gente exista nesse lugar e que a gente exista num contexto de tamanha brutalidade e que a gente permita que pessoas existam num contexto de tamanha brutalidade, como Alexandre estava dizendo agora mesmo. A exposição, no caso de uma pessoa LGBTQIA+, é ir à padaria, é ir ao portão, conversar com um vizinho, com uma vizinha, quer dizer, é inconcebível. Desculpa, mas é que esse relatório realmente, e esses números, e esse crescimento para 316 casos, enfim, dentro do que é possível apurar, porque também tem essa questão, essa grande dificuldade de produção de dados, que grupos da sociedade civil, como acontece, como equipe do Alexandre, como outros grupos, tentam driblar. Isso tudo, esse é um jeito de tentar defender direitos, essa produção de dados, esse tentar entender a dimensão desse problema que é gigantesco e que eu não consigo pensar em outra palavra, brutal, né? Mas deixa eu responder a sua pergunta, depois de expressar a minha indignação, porque realmente eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar como um país se autoriza a ser esse lugar para uma parte da sua população. E este país se autoriza a ser isso para uma parte da sua população. Isso é inconcebível. Mas vamos, assim, para falar um pouco do Fundo Brasil, como é que o Fundo Brasil está nessa pauta. A gente já conversou bastante sobre isso aqui, eu e outras pessoas do Fundo Brasil, né? O trabalho do Fundo Brasil é basicamente ouvir a sociedade civil organizada, entender as suas demandas, as suas necessidades, e a partir disso sair atrás de recursos para financiar a luta popular por direitos. Então, a gente escuta as demandas do campo. A gente tem uma ferramenta o Fundo Brasil tem uma ferramenta que é valiosíssima, que é um edital que cobre uma ampla variedade de causas. A gente chama ele de edital geral, ele é uma linha de apoio anual. Essa linha de apoio, ela não estabelece quais causas serão apoiadas ou não. Ela pergunta para a sociedade civil organizada o que é que está sendo feito e o que precisa de apoio, e a partir daí organiza o processo
de seleção, porque afinal de contas os recursos infelizmente são finitos, né? Justamente o nosso desafio, o nosso trabalho é ampliar esses recursos, mas dessa forma, ouvindo a sociedade civil organizada, montando estratégias de apoio, captando recursos para financiar essa luta, comunicando. Então, temos projetos de comunicação. Um deles é a Plataforma Brasil de Direitos, que inclusive publicou uma reportagem sobre esse relatório, do qual que o Alexandre está aqui contando mais detalhes para a gente. Então, brasildedireitos.org.br tem uma reportagem completinha sobre o relatório lá também. E aí, eu sei que a gente está com um tempo meio corrido, mas eu só queria dizer para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, gente, esse relatório da Acontece, de outras organizações, o trabalho do Alexandre, o trabalho das organizações, esse trabalho dá resultado. Esse trabalho melhora a democracia. Esse trabalho faz deste país brutal, em muitos sentidos, um lugar que caminha para um lugar melhor. É claro que a luta popular, a luta da sociedade civil organizada, ela é uma luta longa, que, enfim, que tem esses momentos de retrocesso, a gente está vivendo alguns agora, estamos vendo, né? Mas ela é uma parte indispensável da democracia. A gente está tão preocupado com democracia, eu sei que, enfim, nossa longa parceria com o Bom para Todos comprova que o Bom para Todos nos mostra o tanto que o Bom para Todos é esse lugar do debate democrático e da luta pela democracia. O apoio à sociedade civil organizada é uma parte indispensável da nossa busca por mais democracia, para mais pessoas. Inclusive as pessoas LGBTQIA+, mas não apenas, né? A gente está nesse momento de aprofundar, inclusive, essas discussões sobre a democracia que temos, né? E daí eu queria ouvir do Alexandre como é possível, a partir de um relatório como esse, e num momento como a gente vive agora, de processo eleitoral, ampliar, né, as questões referentes a essa população. A gente tem uma eleição que vai ali montar um novo Congresso, e a gente espera muito que esse Congresso mude de cara, que ele seja mais representativo. Então, a gente tem falado aqui sobre a eleição de pessoas negras, sobre a eleição de pessoas indígenas, e acho que a eleição de pessoas LGBTQIA+, também contribuiria e muito, é claro, para a gente ter um Congresso mais representativo, né, Alexandre? Sim, importante citar isso, né? Esse é um momento oportuno, gente, né? Precisamos focar, né, e votar em pessoas, né, progressistas, né, nesse processo. Em especial, a gente não pode esquecer, né, que um presidente sozinho, né, não faz a luta. Precisamos de deputadas e deputados, né, comprometidos, né, com a pauta da democracia, em especial com a pauta da população LGBT+, que é o nosso recorte aqui discutindo, porque, infelizmente, tudo que nós temos de avanço no Brasil só foi possível juridicamente, né, através, né, de processos em termos jurídico, né, com o STF, dentre outras coisas que nós estamos conseguindo, né, o direito de adoção, o direito de casar, como aconteceu comigo também, né, casei e fui cassado por promotor aqui em Florianópolis, mesmo depois de ser aprovado pelo CNJ, foram 5 anos de luta, né, mas a gente, você vê, dentro do próprio judiciário, esses preconceitos ocorrendo ainda. Mas, assim, é importante nesse princípio, né? Nós colocamos no relatório, né, no final do relatório, nas considerações finais, a gente traz algumas questões pontuais, né, emergenciais que a gente possa, né, ocorrer, como a gente sugere, né, criar protocolos unificados, né, para policiais, segurança pública, de como atender a população LGBT+, a formação periódica e continuada, né, de todos os agentes públicos dentro desse processo, campanhas públicas, todo esse sentido que a gente não tem isso desde o nosso governo Temer, né? Quando começou ainda tinha um resquício desse processo do nosso governo, mas as coisas foram, quando entrou o governo Bolsonaro, infelizmente, até os sites onde tinha as nossas cartilhas do governo federal, os sites foram excluídos com os detalhes, com as coisas, então eles vêm modificando muita coisa nesse sentido, não toca no assunto, não tem orçamento, nada para esse processo para LGBT+, dentre outras, né, se a gente for citar aqui, né, nesse detalhe. Então, gente, é importante esse debate, é importante que os governos, sejam os executivos, mas também os nossos deputados, que a gente cobre de cada um deles, que eles tenham isso na pauta da defesa deles, na pauta nesse sentido, é importantíssimo, nesse momento, né, ser esse processo, né.
como resultado também, né, do nosso relatório, a gente pretende agora no desdobramento disso, né, e na estrutura que a gente conseguir fazer também, né, se comunicar com os estados e os municípios onde ocorreram essas violências, de uma certa forma os estados, né, trabalhando de uma certa forma de uma advocacy, pensando em construção de política pública, né, que ele realmente sirva como dados, né, que eles deem resposta a esse processo, que melhore as formas de cadastro dos boletins de ocorrência. Os boletins de ocorrência nem todos os estados acabam utilizando, né, identidade de gênero e orientação sexual, no próprio IML, nos atendimentos, né, na saúde. Então, esse processo incentivando, né, essa construção de política, né. Só um recorte básico de quando a gente fala, o Brasil é um país violento. O Brasil assassina muitas pessoas são mortas, né. Chegava a ser 60 mil homicídios, né, no ano anterior. No ano passado foi 45 mil, alguma coisa assim. Teve até uma queda no período, né, da pandemia também de assassinatos, né. Mas isso se dá devido ao próprio contexto de como está todas as questões das pessoas se segurando, então houve um pouco menos dessa questão. Mas quando a gente faz esse recorte, né, e a gente analisa esses casos tristes LGBTI+, tem muito requinte de crueldade, gente, né. Então, assim, não é uma facada, 50 facadas, entendeu? Desfigura o rosto da pessoa, pedrada, corta órgãos genitais, entendeu? Assim, então a gente que vai se aprofundando nisso, né? E é um processo, gente, bem doloroso. Tanto que a gente tem que trocar as pessoas que fazem a sistematização, porque a gente começa a adoecer, porque a gente fica lendo esses problemas, a gente vê as imagens, a gente tem acesso a algumas questões para poder entender o que aconteceu, né? É bem difícil, mas alguém tem que fazer, né? A gente continua nesse processo, né? Isso que é importante, né, Mônica, que a gente consiga, né, ampliar, e consiga, não depende só de vocês, mas que a gente consiga continuar com essa parceria com o Fundo Brasil, porque a gente tem que estar, né, trocando essas pessoas, ajudando, estando ali junto, né, nesse sentido, para que a gente mantenha esse processo enquanto o governo não faz o papel dele, que eles deveriam ter, né? Tudo isso alinhado, sistemas completos, né, para a gente ter acesso a esses dados e não precisar nós fazermos esse papel. Deixa eu chamar o site em que o relatório está publicado, e daí eu quero que a Mônica faça um convite para as pessoas, é claro, ajudarem e contribuírem também. Mas está aqui na tela, pessoal, é Observatório Mortes e Violências LGBTI Brasil.org. Está aparecendo agora para vocês acessarem. Por favor, Mônica, diga. Eu só ia pegar esse finalzinho da fala do Alexandre e dizer que ele disse, isso, assim, é a postura do Fundo Brasil e é o que a gente pensa, alguém precisa fazer esse trabalho, a gente precisa saber a dimensão dessa violência, como ela acontece, por que ela acontece, para ter condições de lutar contra essa e outras violências, assim. Alguém precisa fazer esse trabalho, grupos da sociedade civil, como acontece, como o trabalho do Alexandre, precisam ser apoiados, porque a gente precisa que esse trabalho seja feito. Este país, a democracia precisam que esse trabalho seja feito. Então é isso, quem puder, entra lá no site do Fundo Brasil também, fundobrasil.org.br, para conhecer o trabalho, para apoiar outros grupos, para saber mais do nosso trabalho e para se juntar a gente, ao Acontece e a todos os outros grupos que estão nessa luta cotidiana. O site está aqui, pessoal, fundobrasil.org.br, então acessem para contribuir com o Fundo Brasil, que passem, enfim, a contribuir com atividades como essa do Acontece. Alexandre, Mônica, um prazer recebê-los por aqui, viu? Muito obrigada, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho do Acontece, e claro, o Fundo Brasil é sempre muito bem-vindo aqui e trazendo discussões importantíssimas para a gente melhorar enquanto sociedade, enquanto democracia. Beijo para vocês, até uma próxima, pessoal. Beijo, Boa obrigado. tarde, obrigada.